Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a esse webinar promovido pela Nemotec. É um prazer de estar aqui com vocês hoje para apresentar algumas dos principais diferenciais que foram aprimorados na versão 2024 do Nemofab. Meu nome é Eduardo Fiamoncini, sou cirurgião bucomaxilofacial, trabalho com a Nemotec como consultor científico e gostaria de demonstrar um pouco, de uma forma um pouco mais sucinta, o funcionamento do software, o fluxo de trabalho e quais as vantagens que a ferramenta ela apresenta para o planejamento das cirurgias ortognáticas. Então, essa ferramenta ela trouxe a possibilidade, pela primeira vez, de termos o planejamento verdadeiramente interdisciplinar, o planejamento completo, né, do caso, de acordo com as suas necessidades, não mais dividindo o planejamento virtual em etapas, que eram anteriormente realizadas por profissionais distintos, sem qualquer tipo de comunicação. Dentro dessa plataforma interdisciplinar, nós temos o Nemofab, que é a solução líder mundial em planejamento de cirurgias ortognáticas. O Nemofab ele foi desenvolvido em conjunto com o professor Arnett, da Califórnia. O professor Arnett ele almejou desenvolver uma ferramenta que tivesse à mão dos cirurgiões para que pudessem ser realizados planejamentos virtuais, não somente de uma forma a corrigir a oclusão, mas sim levando em consideração a sua filosofia, o método FAB, que leva em consideração as necessidades da face, vias aéreas e da oclusão, para que nós tivéssemos uma correção estética e funcional ideal. E o software foi desenvolvido justamente com o objetivo de ter algoritmos que facilitem a manipulação pelo cirurgião, para que você não perca muito tempo durante o planejamento virtual, ao mesmo tempo tendo todos os elementos de controle de qualidade dessa filosofia. Então, o Nemofab ele não só traz uma solução facilitada e otimizada para a criação do guia cirúrgico, do elemento guia cirúrgico como um objeto a ser levado para a cirurgia, mas ele também tem o objetivo de aprimorar a capacidade diagnóstica do cirurgião ao oferecer todas as ferramentas necessárias e ter uma sequência de trabalho que se baseia na filosofia FAB. Então, ele tem o objetivo de orientar o cirurgião ao longo do planejamento, almejando, então, ter o controle total sobre o planejamento, controle minucioso sobre todos os elementos envolvidos, os double checks, e trazer as informações pertinentes para a correção clínica da deformidade. Além disso, ele tem algoritmos que tornam mais simples o seu manuseio, trazendo, então, simplicidade para os usuários que estão entrando no universo digital, bem como agilizando cada uma das etapas do planejamento, para que nós realmente possamos investir tempo naquilo que é mais importante, que é o planejamento cirúrgico e a criação nos nossos elementos do planejamento, que são os guias cirúrgicos e os guias de ortotomias. Além disso, ele não só traz esse elemento de um fluxo de trabalho resumido e acelerado, com algoritmos, como ele também traz diversas outras ferramentas que permitem, além de ter um fluxo de trabalho eficaz, também ampliar as possibilidades de planejamento, não só restrito à criação do guia cirúrgico, mas também permitindo a criação de protótipos rápidos e de guias de corte. E esse elemento de personalização que traz diversas ferramentas de modelagem tridimensional e ferramentas de planejamento que englobam, que capacitam o usuário a realizar esse planejamento de formas diferentes, o que faz com que o usuário possa customizar a sua experiência de software, não só no que ele está criando, mas também criar uma sequência diferente para chegar nos seus objetivos específicos. Além disso, a Nemo Studio, ele agora conta com o Nemo Studio Cloud, que é o armazenamento na nuvem, que não só armazena todos os arquivos relacionados ao planejamento dentro de um servidor dedicado, agora nós temos um servidor dedicado local para o Brasil, com velocidades muito superiores àquilo que nós temos ao utilizar serviços gratuitos de armazenamento, como ele também te traz a possibilidade de estar acessando esses dados em quaisquer circunstâncias, de uma máquina diferente, caso aconteça de você perder acesso à máquina original, e também fazer com que o centro ele possa, então, estar espalhado e ter diversos
diversas frentes de atendimento e ser composto por diversos profissionais de forma interdisciplinar, e todos eles então estão cobertos com a segurança de ter os arquivos armazenados na nuvem. Além disso, essa integração é justamente o objetivo com o qual foi desenvolvida a plataforma NemoStudio, permitindo que os diferentes especialidades compartilhem a mesma documentação e utilizem as ferramentas que atendam suas necessidades de forma específica. E por último, todo o que foi desenvolvido nos últimos anos pela Nemotec tem o objetivo então de conferir ao cirurgião dentista, independente da sua especialidade, a todos os elementos necessários para realizar os seus planejamentos de acordo com as suas necessidades, com a sua forma individual de realizar os planejamentos, de modo que você não tenha nenhuma restrição. Então, todos os planejamentos podem ser executados dentro do software e tudo que for criado dentro do software pode ser exportado para impressão. Então, a cloud, o armazenamento na nuvem realmente facilita muito o trabalho do dia a dia, visto que a velocidade oferecida pelos servidores dedicados, ela não é comparável à velocidade que nós temos em outros serviços comumente utilizados. Então, ela é diferente do que se espera no quesito agilidade de trabalho. Não existe uma diferença muito grande entre o trabalho com a nuvem com o trabalho com dados armazenados de forma local. Mas existe sim uma diferença gigantesca no espaço de armazenamento, de modo que você possa criar diversas versões dos mesmos arquivos, tendo a segurança de que eles sempre estão armazenados de forma segura em um servidor dedicado e que você vai ter acesso a eles, independente do que aconteça com a sua máquina física. Além disso, esse mesmo meio digital de comunicação, ele vai permitir que você compartilhe essas documentações com diferentes profissionais que também trabalham com planejamento virtual e que podem compor uma equipe interdisciplinar, trazendo então a possibilidade de uma atualização em tempo real de todas as condutas, de modo a que você tenha a possibilidade de estar realizando ajustes de acordo com os resultados reais do planejamento e não somente com aquilo que é almejado, tendo acesso à mesma documentação que diferentes profissionais que integram essa equipe de atendimento também estão utilizando, correto? E o fluxo de trabalho, ele é idealizado para que, então, você tenha todas as ferramentas necessárias para realizar qualquer tipo de planejamento, mas ele também conta com uma sequência enxuta de planejamento, para que esse preparo ele possa tomar o mínimo de tempo possível e elimine a necessidade do compartilhamento da documentação com o centro, embora muitos usuários acabam utilizando o centro de planejamento da própria Nemotec na Espanha, mas o objetivo é que você tenha a opção de realizar todas as etapas de planejamento na máquina do profissional executante, também tendo a possibilidade de compartilhar ela com o centro de planejamento, mas que você possa manipular e fazer os ajustes finais que se julgarem necessários. Então, agora nós contamos com a janela de abertura específica do NemoStudio 2024, onde o software vai nos receber com uma mensagem de boas-vindas. Você pode ter acesso, então, a todos os documentos que foram editados em sequência e podendo, então, criar novos pacientes, utilizando as informações necessárias aqui na janela de criação de registros e, em seguida, importando a documentação dos usuários. Eu vou demonstrar o fluxo de trabalho de uma forma mais dinâmica para que possa passar uma ideia de como o planejamento funciona e de quão direto um planejamento ele pode ser executado, quão simples e quão rápido ele pode ser entregue, contando com uma ferramenta que seja desenvolvida para tal. Aqui estamos então na janela de importação dos arquivos. No caso, nós vamos trabalhar com os mesmos elementos de todo o planejamento virtual, com o exame de imagem tridimensional, uma tomografia, no caso de feixe cônico, salva no formato DICOM, modelos superior e inferior, também podendo ter os modelos segmentados finais para importação no momento inicial do planejamento. E essa importação, ela agora conta com um novo serviço, que é um serviço opcional, mas que ele tem ampla adoção, tanto com os usuários nacionais quanto os usuários do exterior, que é a autossegmentação. A autossegmentação ela foi desenvolvida em um servidor separado, totalmente dedicado, que vai trabalhar esses arquivos para entregar segmentações, para entregar todos os elementos extraídos da tomografia
com uma qualidade maior e sem defeitos que tenham que ser corrigidos manualmente pelo usuário. Então, isso vai aumentar a precisão do planejamento, ao obter malhas que já são corrigidas com o algoritmo criado com base em inteligência artificial, torna muito mais dinâmico, mais rápido o desenvolvimento e do plano de trabalho, porque ele encurta diversas etapas. Considera-se que até 90% do fluxo de trabalho pode ser encurtado, embora sejam as etapas iniciais, quando a necessidade de trabalhar nesses arquivos é onde normalmente nós acabamos investindo mais tempo. Isso permite uma alavancagem, um aumento muito grande da quantidade de trabalho produzido, ao tornar o fluxo de trabalho mais enxuto. Então, aqui está uma demonstração de como funciona a importação dos arquivos utilizando a autossegmentação. Selecionando, então, o janelamento dos arquivos DICOM a ser importado e realizando a seleção dos arquivos dos modelos superior e inferior para dentro da pasta de trabalho desse paciente. Assim que finalizado o carregamento do arquivo, ele então vai apresentar as reconstruções axiais para que o usuário possa visualizar e conferir se realmente é o janelamento adequado. E nesse momento será possível então marcar a opção de autossegmentação, onde o software vai solicitar que nós informemos quais os elementos devem ser segmentados de forma automática. No caso aqui, os elementos mais interessantes para a cirurgia ortognática são, claro, o crânio, nervos, a pele, os seios maxilares, vias aéreas, mandíbula e os dentes. Há também a possibilidade de segmentar as coroas com base no modelo, quando nós formos fazer um trabalho casado, ortodontia, cirurgia ortognática, podendo então conferir um resultado muito superior para casos de benefício antecipado. Então, esses arquivos eles são submetidos ao servidor e, nesse momento, já é possível continuar trabalhando com o software, porque o que vai estar trabalhando não é a máquina do usuário, mas sim o servidor dedicado. Então, aqui está o arquivo sendo submetido, ok? Já submetido para o servidor, agora o servidor passa a realizar a autossegmentação e dentro de poucos minutos os arquivos estarão de volta na máquina para o planejamento. Então, aqui novamente uma visualização dessa autossegmentação da janela e de que forma os arquivos são entregues. Então, nós passamos a ter não somente essa tomografia importada, mas nós já iniciamos o planejamento dentro de poucos minutos com todo esse crânio segmentado em seus elementos que foram selecionados, e nós podemos utilizar essas informações para um planejamento muito mais completo e mais eficaz. A segmentação manual, embora ela seja muito otimizada já no NemoFab, ela é aprimorada de forma ímpar a utilizar a autossegmentação, pois ela consegue preencher todas as áreas do crânio, que dá uma imagem muito mais limpa. Inclusive remove as lojas que são formadas dentro do osso medular, o que faz com que trabalhemos com registros muito mais limpos e havendo menor necessidade de edição dessas malhas, desses objetos tridimensionais. Caso não se utilize a autossegmentação, nós partimos então para uma segmentação manual, extraindo os arquivos referentes ao tecido ósseo e tecido mole dos pacientes. Vocês podem ver que mesmo com os esforços para conseguir uma segmentação adequada, nós permanecemos com algumas perfurações e diversas irregularidades no crânio. É sim possível trabalhar de forma muito adequada com esses elementos, mas como vocês podem ver, existe a necessidade de muitas correções. E esse é o objetivo da autossegmentação, de encurtar o fluxo de trabalho. Caso nós utilizemos a autossegmentação, os modelos da maxila e da mandíbula, os modelos escaneados, eles já vão estar alocados na posição correta e alinhados sobre as estruturas extraídas do crânio. Caso não se esteja utilizando elas, esse é o algoritmo para a sobreposição dos modelos, onde ele é semi-automático, nós utilizamos a indicação de somente 3 pontos de referência na maxila e na mandíbula, tanto no crânio quanto no modelo escaneado, para que o software utilize outro algoritmo para estar fazendo esse reposicionamento na máquina, de forma local, o que também traz resultados excelentes. Vocês podem ver, esse é o resultado esperado toda vez que nós fazemos o alinhamento dos modelos de forma manual. O alinhamento ele é muito adequado. A mesma etapa é repetida para cada mandibular, são 3 pontos de referência e o software vai fazer o reposicionamento semiautomático dos modelos para que nós
obtemos esse tipo de resultado, um alinhamento muito adequado, que quando era realizado de forma totalmente manual, era provavelmente a etapa de maior risco e que consumia mais tempo para que se tivesse um bom resultado, quando havia necessidade do reposicionamento manual. Com esses algoritmos semiautomático e automático, a precisão da sobreposição ela é completamente diferente e o tempo de planejamento permite com que a mente do cirurgião esteja mais tranquila para prosseguir com o planejamento. Em seguida, a sobreposição dos modelos. Independente de se for ou não realizada a autossegmentação, será necessário, então, indicar os pontos cefalométricos para a orientação da cabeça ou realizar a orientação da cabeça do paciente no ambiente virtual de forma manual. Essa orientação ela é considerada muito importante no método FEB, pois lembramos que o paciente que foi submetido à aquisição de uma tomografia, ele sempre vai ser posicionado no espaço dentro de um ambiente virtual, naquela mesma posição que ele assumiu no tomógrafo, o que quase nunca vai ser completamente compatível com o paciente clínico que estamos avaliando. Então, o método FEB ele consiste na utilização de dados da análise facial, a desvio de linha média, a diferença de altura do quente dos caninos, o IO e a distância da glabela para a linha vertical verdadeira, para estar posicionando essa cabeça no ambiente virtual de uma forma mais adequada do que se feito manualmente. Então, essa é uma etapa fundamental do método FEB, que é a orientação da cabeça, o reposicionamento do espaço virtual, e aqui, então, trazendo as informações clínicas para o ambiente virtual e colocando elas dentro da tabela para que isso seja impresso, então, no paciente virtual. E aqui essa movimentação ela pode ser modificada em diferentes momentos. O objetivo é olhar para os registros tomográficos e ver a mesma imagem que nós estamos vendo ao olhar para o paciente, de frente para ele, de modo a fazer uma correção que seja completamente adequada com o que foi diagnosticado na clínica. Em seguida, então, podemos fazer de forma opcional a importação de fotos tridimensionais ou a importação de fotos convencionais, imagens bidimensionais, e que têm sido muito adequadas para fazer o mapeamento da textura sobre o arquivo tomográfico dos tecidos moles. Aqui apenas a demonstração da utilização de uma foto frontal. Também é possível utilizar diversas fotos de diferentes ângulos e somá-las em uma textura única, de modo a simular uma fotografia tridimensional. Aqui apenas exemplificando a indicação dos pontos para fazer a sobreposição da imagem sobre o paciente virtual tridimensional, o que vai nos dar essa imagem de uma textura sobreposta à imagem 3D, o que muitas vezes é adequado o suficiente para prosseguir com o planejamento, desde que as fotos tenham sido obtidas de uma forma adequada, com lentes que tenham mínima distorção e com uma distância compatível com a mínima distorção também. Em seguida, outra etapa que é fundamental, caso não se esteja utilizando a autossegmentação, é a indicação dos pontos do longo eixo dos polos condilares e do ponto condíleo superior, o que mesmo que seja feito de forma manual, ainda assim é um planejamento muito tranquilo. E essa informação vai ser utilizada pelo software tanto para indicar o fulcro de rotação, quanto para realizar a separação da maxila da mandíbula com a base do crânio, de forma automática, sem que se tenha que recortar essas estruturas de forma manual. Então, aqui a indicação do ponto condíleo superior, nós obtemos esse painel de diagnóstico condilar e pode ser exportado para ser feito comparativo pré e pós-operatório. Em seguida, o software conta com ferramentas de edição tridimensional avançadas, então pode-se observar a qualidade desse paciente virtual, tendo em vista que nós utilizamos as fotos bidimensionais para fazer o contorno dessa malha tridimensional dos tecidos moles. Não somente foi realizada a sobreposição dos tecidos moles, como foi realizada uma edição das malhas para eliminar o espaço, o gap interlabial. Esse é o mesmo caso que foi utilizado na demonstração da autossegmentação. Então, pode-se observar que, de uma forma muito simples, é possível aprimorar e customizar essas imagens bidimensionais para que nós possamos aprimorar ainda mais a visualização do paciente virtual
E esse ponto de vista já permite uma boa visualização e uma confirmação de que nós estamos tratando o que realmente foi diagnosticado, para poder estar vendo, inclusive, os dentes entre o gap interlabial. Essas imagens elas podem ser usadas, as imagens bidimensionais, também para reposicionar o paciente virtual, que são os elementos extraídos da tomografia. Aqui uma demonstração do posicionamento da cabeça e da diferença que pode ser vista aqui na região cervical e na postura labial entre a foto e o paciente e a malha dos tecidos moles obtida a partir do escaneamento. Então aqui nós podemos ver uma boa compatibilização do terço superior, uma boa visualização aqui do lobo da orelha, compatível em grande parte com a foto bidimensional, mas a diferença da posição do lábio, um lábio, por exemplo, que está em fechamento forçado na foto bidimensional, e um pescoço que está com uma inclinação sagital diferente, faz com que esses registros eles alterem muito a percepção diagnóstica ao avaliar os registros tridimensionais, fazendo com que seja altamente indicado obter esses registros de uma maneira padronizada e realizar a reorientação da cabeça do paciente no ambiente virtual. Tá? Em seguida, nós podemos, de forma opcional, realizar a criação de tomadas radiográficas que são projeções a partir da tomografia. Essas podem ser utilizadas para avaliação diagnóstica ou para documentação, também no pré e pós-operatório. Aqui visualizando a criação de uma projeção panorâmica, indicando os pontos ao longo da arcada mandibular. E essa projeção radiográfica ela pode ser completamente customizada para a visualização desejada. Todos esses registros eles são criados de forma automática, uma vez que a cabeça do paciente no ambiente virtual já está orientada, não é necessário realizar qualquer indicação para as projeções radiográficas frontal e lateral. E quando fazemos a criação da radiografia panorâmica, automaticamente as reconstruções cross-seccionais também são obtidas. E essas podem ser usadas para indicar o nervo alveolar inferior, no caso de não termos realizado a autossegmentação. Aqui mostrando que de forma muito simples podemos realizar a criação do nervo alveolar inferior tridimensional com base nos limites aqui do canal mandibular. E caso seja necessário, podemos alternar entre as diferentes projeções radiográficas, uma vez são todas compatíveis, terem sido obtidas a partir do mesmo exame tomográfico. Então você pode saltar de um exame para o outro e todos eles têm um dimensionamento e uma compatibilidade 1 para 1, o que faz com que possam ser utilizados em trabalho em conjunto. Em seguida, nós podemos criar, então, caso não tenha sido obtido a partir da autossegmentação, nós podemos gerar uma avaliação do espaço aéreo-faríngeo. Essa ferramenta ela necessita a indicação do espaço de um polígono, no espaço onde o espaço aerofaríngeo será avaliado, e a indicação de um ponto de avaliação que deve ser posicionado dentro da via aérea, e de forma automática ele utiliza um algoritmo então para preencher a via aérea, o que pode ocasionar alguns extravasamentos, o que não acontece quando a autossegmentação é utilizada. Esse extravasamento pode ser facilmente corrigido com reposicionamento dos limites da estrutura, ou até no 3D ele pode ser recortado utilizando as ferramentas de modelagem que já são apresentadas pelo software. E aqui nós obtemos então o mapeamento de cores, o espaço aerofaríngeo e a área axial em diferentes posições, inclusive na posição do slice axial, que pode ser manipulado de modo a fazer rápidas aferições em diferentes posições do espaço aerofaríngeo. Então, manipulando a posição do slice axial, nós podemos aferir a área em diferentes posições do espaço aerofaríngeo. Aqui outra projeção mostrando essa mesma estrutura obtida a partir da autossegmentação. Aqui nós temos os canais mandibulares, o nervo alveolar inferior, o espaço aerofaríngeo e os dentes completamente segmentados com a autossegmentação, mostrando então uma ótima qualidade para cada uma dessas estruturas.
Em seguida, após obter nosso paciente virtual, nós prosseguimos então com o planejamento propriamente dito. O planejamento ele vai ter como sua primeira etapa a realização das osteotomias, que podem ser customizadas de uma forma completamente livre ou serem realizadas totalmente dentro da ferramenta do Wizard, da ferramenta sequencial para a criação das osteotomias, que é apenas uma demonstração da criação de uma osteotomia Lefort 1. Nós indicamos pontos ao longo da superfície vestibular da maxila, e esses pontos irão se tornar essas esferas que podem ser manipuladas de modo a fazer com que a passagem desse plano de corte seja exatamente pela área onde almejamos realizar a separação da maxila da base do crânio. Essa mesma criação da osteotomia na maxila pode ser realizada com mais pontos, de forma a ter um controle mais minucioso, e qualquer tipo de osteotomia pode ser gerada utilizando essa ferramenta. Da mesma forma, realizamos as osteotomias mandibulares, porém, nas osteotomias mandibulares, esses pontos, ao longo das osteotomias, eles vão criar uma linha de corte que irá separar, então, os diferentes segmentos, também de forma completamente customizada. Aqui, no caso, a demonstração de uma osteotomia sagital short split transcanal. E a criação de mais pontos permite uma osteotomia ainda mais detalhada, porém não é necessário que se invista muito tempo, exceto caso estejamos almejando a criação de guias de osteotomia. Aqui o mesmo procedimento sendo demonstrado no lado contralateral. A indicação então de pontos ao longo da osteotomia e a indicação de qual segmento está sendo gerado a partir dessa osteotomia da mandíbula. Novamente, ela é uma ferramenta completamente customizável, qualquer tipo de osteotomia pode ser criado a partir dela. A indicação de mais pontos permite a criação de ângulos vivos e formas geométricas mais complexas. Por último, a indicação dos pontos referentes à mentoplastia. Normalmente também para essa osteotomia é utilizado o plano de corte, porém pode ser utilizada a mesma ferramenta que é utilizada para a criação da osteotomia mandibular, que é uma linha. E com essa ferramenta nós conseguimos criar qualquer tipo de osteotomia, inclusive a osteotomia telescópica, que vem sendo mais utilizada, seguindo a sua devida indicação. E aqui nós temos então um crânio completamente osteotomizado. Esse vídeo ele é acelerado em 2 vezes, o que permite demonstrar a praticidade e a agilidade com que esse procedimento pode ser realizado. Lembrando que todas as ferramentas do NemoFab elas foram otimizadas do ponto de vista do cirurgião para tornar o procedimento mais simples possível. Então, sim, é possível obter-se o planejamento de 15 minutos, especialmente se estamos trabalhando com autossegmentação. Agora, em seguida, trabalhando já com todos esses elementos em posição, nós partimos para... Só um segundo. Antes de partir para o planejamento virtual, será necessário fazer a indicação dos pontos residuais da cefalometria tridimensional. No momento, ela ainda é indicada pelo usuário. Muito em breve, o usuário terá um papel de revisá-las apenas. Mas, como pode ser observado aqui, o software ele traz a melhor visualização e os elementos necessários para que o ponto a ser marcado ele esteja visível. E esse ponto de vista, que é individual para cada um dos pontos cefalométricos, ele pode ser customizado de acordo com a preferência do usuário. Então, o traçado cefalométrico tridimensional, ele também é uma etapa que é muito simples e muito ágil, e permite, então, que nós, no devido tempo, após a curva de aprendizado, seja executado em tempo hábil. E muito em breve também vai ser uma etapa que vai ser facilitada com o uso de tecnologia, de modo a acelerar ainda mais o processo do planejamento, com menores tempos para o planejamento virtual tá completo. Essa cefalometria tridimensional finaliza então com os pontos sobre o tegumento, que serão utilizados como referência para a criação da simulação dos tecidos moles.
Então, aqui a indicação dos pontos. Não é considerado ideal em todas as situações que nós habilitemos a visualização das imagens bidimensionais durante o traçado, porque o escurecido do sombreamento das fotos pode levar a um posicionamento equívoco de algum ponto de referência, especialmente no caso da foto não ter sido obtida dentro do padrão de qualidade necessário. Okay? É nosso paciente completamente com a cefalometria 3D finalizada. Essa cefalometria agora pode ser utilizada para diagnóstico do caso, para ampliar as capacidades diagnósticas do cirurgião. E aqui, então, nós vamos partir para o planejamento propriamente dito, já com o nosso caso inicial autossegmentado, aqui passível de ser visualizado. Então, aqui trazendo um planejamento de uma forma um pouco mais agilizada. Esse planejamento ele não está acelerado de forma alguma, realmente para demonstrar como isso pode ser feito na prática. Aqui, ó, visualizando então as arcadas dentárias, a maxilar e a mandíbula, principalmente de modo a visualizar a oclusão e habilitando a visualização da análise cefalométrica tridimensional. Como vocês podem observar, essa é uma paciente de classe 2, ok? Essa oclusão ela pode ser corrigida de diversas formas. É possível importar uma oclusão final para o Memofab e chamá-la, realizar a execução do reposicionamento de um desses segmentos, selecionando o segmento aqui e, através do botão de ação, acionando o comando para o seu reposicionamento. Forma alternativa, é possível gerar a criação de uma oclusão totalmente virtual, utilizando os valores overjet e overbite e o mapeamento da oclusão de forma conjunta. Então, mas antes de iniciar esse reposicionamento dos segmentos, habilitamos então a visualização da cefalometria tridimensional, indicando aqui uma deficiência significativa na projeção mandibular, um plano oclusal significativamente inclinado, ok? Algumas diferenças, outras entre as arcadas dentárias e, especialmente, nós podemos observar a necessidade de corrigir esses valores de harmonia do terço inferior da face. Agora aqui ativando então a simulação dos tecidos moles para que nós possamos ter a visualização do seu comportamento durante todo o planejamento. Aqui buscando a malha específica e ativando para ter essa referência durante o planejamento. Então habilitando a ferramenta do Morphing e também a visualização da nossa referência de projeção, que no caso é linha vertical verdadeira, através do ponto subnasal. Então aqui nós vamos iniciar então o planejamento, ao reposicionar a mandíbula em oclusão, utilizando as ferramentas de overjet e overbite. Isso pode ser feito, e toda a correção vertical pode ser feita visualizando a pele, o tegumento inicial do paciente, de forma a ter referência da posição vertical do lábio, ou já com a ferramenta Morphing ativa também. Aqui ativando a ferramenta Morphing, já só apenas para demonstrar então o reposicionamento desses segmentos, ok? Que no caso então indicando overjet e overbite. No caso 2 milímetros inicial, uma oclusão justa, que foi determinada a necessidade de uma oclusão justa na manipulação manual dos modelos. Isso foi transferido através desses números de referência para overjet e para overbite. Agora, alternando a magnitude do movimento, selecionamos os segmentos da maxila da mandíbula e do mento, que é o avanço bimaxilar com o mento, e utilizando então essas setas para fazer uma movimentação mais controlada. Pode-se observar também essa mira, que essas esferas elas nos trazem a possibilidade de arrastar os segmentos para a posição final, mas julgou-se mais adequado utilizar setas, em seguida utilizando então essa esfera externa para inclinar, para corrigir a inclinação do plano oclusal, de forma a reduzir então essa inclinação excessiva e conseguir projeção mandibular adequada. Aqui corrigindo o segmento proximal, tendo já uma redução imediata sobre o tegumento, e dessa forma nós podemos então ver a correção da sagital dessa deformidade, okay? De uma forma um pouco mais célere, justamente para demonstrar a velocidade que nós conseguimos obter o resultado
e a visualização dessa correção utilizando a análise cefalométrica tridimensional. Agora, em seguida, a correção em norma frontal, a correção da projeção do segmento proximal bilateral. Pode-se observar que o preparo ortodôntico da paciente também foi encurtado, então nós não vamos obter a oclusão encaixada de início, ela vai em seguida, posteriormente, para a finalização ortodôntica. E aqui só fazendo pequenos ajustes, a correção da simetria do mento em diferentes planos. Nós podemos utilizar várias referências, como a grade quadriculada, ou mesmo essas linhas de referência, para criar nossas linhas curvas, que vão permitir a visualização do contorno do tecido ósseo, e claro, depois isso é conferido com base na simulação dos tecidos moles, lembrando que os tecidos moles, eles nunca vão ter uma resposta de 1 para 1, então eles têm uma menor capacidade de predicção por softwares. Sempre o que vai determinar de forma mais definitiva e mais assertiva a posição do tegumento, isso são os procedimentos finais realizados pelo cirurgião no dia da cirurgia no centro cirúrgico. Mas aqui nós estamos, então, utilizando todas as ferramentas para tornar a base óssea o mais simétrica possível, okay? Já levando em consideração informações da análise facial, compreendendo de que a oclusão não irá ficar completamente ajustada. E ao ter contato com a oclusão e com esses segmentos em diferentes posições, ao ter feito o preparo e a importação dos segmentos, o cirurgião já chega nessa etapa com um entendimento maior do que ele realmente tem para corrigir e de quais serão qual será a sua sequência de movimentações. Então, aqui realizando a reposicionamento manual, ao rodar o segmento proximal nos diferentes planos e, por último, então, realizando a correção do IO, que foi determinado de forma ativa durante o reposicionamento da cabeça do paciente, e apenas revisando a achatamento do mento e realizando um refinamento da posição dos segmentos proximais. Então, o objetivo desse webinar, da apresentação de hoje, é demonstrar de que forma, o quão célere um planejamento virtual pode ser, especialmente se nós contamos com todos os elementos já disponíveis que aprimoram a capacidade de planejamento do cirurgião. Então, aqui nós temos já um planejamento em vias de tornar-se definitivo, claro, a necessidade sempre de revisar as movimentações cirúrgicas, e principalmente aqui, aproveitando essa visualização, visualizar então a posição do nervo alveolar inferior em relação à base da mandíbula, e qual é a possibilidade que nós temos de realizar essa correção, que pode ser feita de forma tradicional, por meio de desgaste, por meio de recorte, ou mesmo utilizando o recorte com peso e guias de corte. Então, aqui demonstrando então, a passagem do nervo e o espaço adequado para a osteopatia da base da mandíbula. E, por fim, então, refinamento da oclusão, agora retornando para a visualização dos contatos oclusais, ativando a ferramenta Scale, que não somente vai dar uma visualização direta dos contatos oclusais, de como eles estão, mas também dos contatos entre os segmentos que estavam visíveis no momento da ativação da ferramenta. Então, aqui nós podemos ver a impacção, quais os elementos vão estar em contato, já planejando o contato da nossa maxila, planejando uma cirurgia sem maiores dificuldades de execução, que esteja corrigindo adequadamente essa deformidade, e planejando também a viabilidade do posicionamento dos segmentos proximais e considerando haver ou não a necessidade de um maior refinamento no posicionamento desses segmentos. Aqui, retornando para a visualização somente dos dentes, nós podemos observar que é possível alterar a magnitude da detecção dessa distância e reposicionar os segmentos até que uma oclusão mais balanceada seja atingida. A maior parte dos colegas que estão trabalhando com oclusão virtual não somente levam em consideração a detecção automática da oclusão, muito menos somente a visualização do mapeamento de cores. É bastante interessante, quando possível, obter, em algum momento durante o planejamento, os modelos impressos ou os próprios modelos vazados em gesso e uma visualização aos modelos físicos, uma visualização ao ambiente virtual, permite que as referências de base sejam utilizadas para posicionar essa oclusão virtual
e se a ortodontia for adequada, não tiver e tiver contatos que sejam realmente, que tiver uma oclusão realmente estável, é muito possível obter um posicionamento semelhante ao posicionamento dos modelos manuais no ambiente virtual, observando a quantidade de contatos e a posição desses contatos de uma forma célere, o que vem sido realizado cada vez mais pelos colegas que trabalham com planejamento virtual e com volume cirúrgico grande. Vendo que em casos convencionais, em casos com bom preparo ortodôntico pré-operatório, muitas vezes não é necessário fazer a importação dessa oclusão final, mas é mais que o suficiente ter uma referência de como essa oclusão vai ficar com boa estabilidade e simplesmente traduzir isso para o ambiente virtual, utilizando essas ferramentas de detecção de contatos e overjet overbite. Então, aqui está a nossa visualização dos contatos através do segmento ósseo e a visualização do pré e do pós imediatamente, ainda na janela do planejamento. Então, aqui é possível observar uma significativa alteração da posição da mandíbula, tornando essa malha dos tecidos moles translúcida, permite que nós vejamos que o pós-operatório realmente promoveu um avanço significativo e um aumento também na projeção do lábio superior, e uma visualização diferente da oclusão em norma lateral, com a clara melhora da inclinação do plano oclusal em relação ao pré-operatório. E vocês podem observar, durante toda essa demonstração, toda a lista de malhas que foi gerada durante esse planejamento, ela sempre está visível no lado direito da tela, o que permite que seja alterada a visualização de cada uma das malhas, e ao mesmo tempo cada uma dessas malhas pode ser exportada a qualquer momento para impressão ou até para trabalho conjugado em alguma outra ferramenta que não tenha um intuito de planejamento virtual. Então, aqui, por fim, aqui o nosso planejamento podendo ser observado no tegumento do paciente, quais são os objetivos, aumentando a translucidez dessas malhas, podemos observar, então, em posição, a posição pré e pós também dos segmentos ósseos, mostrando um reposicionamento com avanço significativo do mento e um giro anti-horário que vai melhorar a projeção mandibular de forma bastante significativa. Aqui uma visualização de elementos do planejamento de forma agora separada do vídeo, uma outra posição para o mento, agora com um pouco de projeção, e a visualização de contatos em uma das posições consideradas mais adequadas, no momento onde foi decidido quais dentes seriam desgastados no modelo de gesso, foi utilizada a construção dessa oclusão virtual, já prevendo que o contato maior seria justamente nessas áreas onde o desgaste se viu necessário. Então, aqui marcado, esses pontos de maior contato são onde os desgastes oclusais eles foram planejados. Aqui também um resumo dos contatos ósseos da maxila, para que tenhamos uma boa visualização da necessidade da remoção de parte dessa crista da maxila e também as áreas de contato anterior e posterior. Aqui um outro ponto de vista, mostrando já um reposicionamento do tegumento, com pequenos ajustes que foram realizados utilizando a ferramenta de simulação dos tecidos moles, mostrando então o resultado muito adequado dessa previsão de movimento, e o ganho que nós tivemos do lábio superior e a correção da posição do lábio inferior, totalmente dentro do software, facilitando bastante a compreensão do paciente, uma vez que uma vista frontal não dá uma adequada visualização do que realmente foi realizado, mais uma vista lateral para ver as movimentações sagitais, ela acaba sendo uma comunicação muito eficaz e aumentando então muito a adesão do paciente para esse tratamento. Por fim, a criação do guia cirúrgico de uma forma bastante simplificada, indicando só os pontos de referência que serão o topo do guia cirúrgico na maxila e os pontos de referência que serão a base do guia cirúrgico na mandíbula, ok? Pontos em mesmo número, e após a indicação desses pontos, será indicado ao software quais desses ossos será, por qual osso se iniciará a cirurgia. No caso, foi uma cirurgia mandíbula primeiro, logo foi selecionada então a mandíbula, e aqui estão os movimentos, os segmentos já reposicionados,
e a abertura da oclusão até ter uma, claro que apenas demonstrativo, especialmente para esse caso, é o primeiro caso que foi demonstrado, porém aqui apenas para demonstrar o uso da ferramenta, e a simplicidade e agilidade para chegar na criação do guia cirúrgico, propriamente dito. Então, aqui estão o resultado do nosso planejamento, aqui de volta para aquele outro caso que foi apresentado, a correção aqui da maxila em uma norma frontal pode ser visualizada no sprint intermediário, e por último, o sprint final também gerado da mesma forma, sem necessidade de indicar pontos, já recortado. Esses guias cirúrgicos eles podem ser completamente customizados, aqui apenas mostrando um recorte tanto com a remoção do excesso, a criação de uma rampa, quanto as perfurações para a passagem dos fios de forma facilitada, e perfurações quando nós fazemos o sprint muito fino e ele não tem espessura suficiente para receber esses pequenos offsets, essas distâncias de segurança dos dentes, ele acaba com as perfurações, que são outro fator que facilita a visualização do seu posicionamento. Ainda, de forma a aprimorar a comunicação com pacientes e colegas, o NanoStudio ele vai permitir a criação de vídeos que vão demonstrar de uma forma bastante visual os movimentos cirúrgicos gerados, bem como a alteração do tegumento, principalmente do tegumento na foto bidimensional, que tudo já pode ser feito dentro do fluxo de trabalho tridimensional, ok? E esses vídeos eles são bastante populares para apresentar os tratamentos para os pacientes e também para publicação e promoção em redes sociais. E por fim, a possibilidade mais recente que foi introduzida, já ao alcance dos colegas que trabalham com NanoFeb há mais tempo, que são a criação dos guias para osteotomia e guias para reposicionamento. A criação dos guias já é uma coisa conhecida pelos usuários do NemoFab, mas recentemente, junto com o lançamento da versão 2024, com poucas semanas de diferença, na verdade, será realizada a disponibilização da ferramenta que é o Wizard para a criação desses guias cirúrgicos, que já se encontra completamente funcional, o que permite criar os guias cirúrgicos sem a necessidade de gerar as placas baixas de forma separada, mas já gerando a placa base dentro de um fluxo de trabalho especificamente desenhado para criar os guias cirúrgicos, o que encurta o trabalho e acelera o processo, agora também já acompanhando a movimentação de cada segmento, o que facilita então a cirurgia minimamente invasiva e o controle da reposição desse segmento de forma aprimorada. Aqui demonstrando apenas um pouco dos resultados que já foram utilizados, de guias que já criados. Aqui o conceito do guia de reposicionamento, inicialmente utilizando poucas perfurações, hoje nós já utilizamos os parafusos para conseguir um reposicionamento muito mais adequado do que o contorno da superfície vestibular do tecido ósseo, e também já utilizando os guias para determinar a necessidade de remoção de tecido. Então, da mesma forma que o fluxo de trabalho original, existe a possibilidade de um fluxo de trabalho muito mais enxuto, muito mais direto, mas o software também traz possibilidade do desenvolvimento de elementos do planejamento muito mais elaborados, o que, claro, vai demanda a quantidade de trabalho que o profissional esteja disposto a executar. Não é necessário ter uma estrutura tão refinada, é possível criar guias de corte de maneira muito rápida, para que seja viável de ser realizado durante o planejamento de casos convencionais dentro do próprio consultório, para impressão em office, mas também tendo a possibilidade de criar estruturas muito mais elaboradas, até mesmo para envolvendo projetos de pesquisa e envolvendo projetos mais ambiciosos. Então, o que realmente queremos apresentar hoje é o conceito de não trabalhar de uma forma muito fechada. Claro que existem colegas que têm um volume de trabalho muito grande, casos convencionais, onde não é necessário utilizar os elementos mais avançados, não é necessário ter todas as malhas trabalhadas e editadas, mas é muito interessante que seja possível dar asas à imaginação do cirurgião e trazer a ele todos os elementos que podem vir a ser necessários para que a ferramenta ela atenda de uma forma igual aquele usuário que tem um grande volume e a intenção de agilizar o seu planejamento para forma mais sucinta
e mais adequada e mais simples possível, que esse é o objetivo número 1 do NemoFab, mas sem esquecer daquele usuário avançado que quer criar todos os seus guias em Office. Já montou uma estrutura no seu consultório para as impressões tridimensionais, para que ele possa customizar de forma completa o seu guia cirúrgico, sem que isso seja um empecilho para que tenha o planejamento pronto em tempo hábil. Então, finalmente, com a versão 2024, com novidades que foram lançadas tanto nos algoritmos de segmentação, a autossegmentação propriamente dita, e a nova ferramenta que será lançada logo após o NemoFab 2024 seja disponibilizado aos usuários, que é a ferramenta de criação de guias de corte, vão trazer isso de uma forma muito facilitada, e já são ferramentas que foram aprovadas, estão já na sua versão final, e nas próximas semanas, então, serão entregues para os cirurgiões que já são usuários do software. Então, espero ter acendido o seu interesse. Se for um colega que tiver já fazendo uso do software, já for um colaborador da Nemotec, peço que aguarde nas próximas semanas, então, a viabilização da instalação da versão 2024 para todos os usuários do NemoFab. E da mesma forma, eu peço que todos os interessados visitem a Nemo University, um portal onde nós temos diversos cursos de formação, que são esses os Masterclasses online, que ensinam elementos de planejamento mais avançados e como extrair o melhor de software de planejamento nas diferentes especialidades. Aqui só demonstrando alguns cursos de reabilitação com implantes, utilizando Smile Design, o curso de marketing e também, claro, o treinamento virtual, que é apresentado anualmente pelo Dr. Arendt e pelo Miguel, que é o fundador da Nemotec e idealizador do NemoFab, juntamente com o Dr. Arendt, que é um curso completo de formação que também se dá online através da plataforma. E essa plataforma não somente tem os cursos que podem ser adquiridos, mas ela também tem muito material gratuito para quem está interessado em iniciar no planejamento virtual ou que deseja conhecer mais alguma dessas ferramentas, especialmente o NemoFab. Então, isso está aberto para a visita de todos. Aqui está o QR Code. Para quem já é usuário do NemoFab, deseja aprimorar seus conhecimentos, nós também temos os tutoriais por escrito e agora os videotutoriais que foram recentemente atualizados e demonstram a execução de cada um desses pontos do planejamento, passo a passo, o que permite, então, que o aprendizado seja feito e a própria atualização no ritmo do profissional, na velocidade que ele precisa. São vídeos muito sucintos e que facilitam a reciclagem de conhecimento e a resolução de possíveis dúvidas. E, por último, eu quero convidá-los para o primeiro curso europeu do método Arendt, do método Professor Arendt, que é o método FAB. E esse curso ele vai contar com diversos profissionais que já fazem uso dessa filosofia ao longo de décadas. E esse é um curso de formação, então ele vai muito além do que os cursos presenciais puderam oferecer até hoje. Ele é um curso completo para o planejamento, para o ensinamento de planejamento virtual, bem como para instrução ao devido uso do método FAB. E o mais rico dessa experiência é ver como cada um desses profissionais utiliza esse software, utiliza o NemoFab para a criação de um fluxo de trabalho customizado individual. Então, o NemoFab ele possui muitas possibilidades, mas isso não é de forma alguma um empecilho. Apenas ao longo do planejamento, após realizar os planejamentos simples, cada usuário acaba tendo a oportunidade de criar seus próprios meios para chegar de forma mais prática ou mais elaborada, de acordo com a sua criatividade, ao seu objetivo final do seu planejamento. Então, nem tudo que é demonstrado é utilizado por todos os profissionais, mas ter a riqueza do conhecimento e a poder comparar o método que cada um deles utiliza para chegar no seu planejamento, nos dá um dimensionamento verdadeiro do que é possível e qual é o estado da arte no planejamento de cirurgia ortognática, o que nós todos concordamos que somente pode ser atingido por profissionais que realmente manipulam o software e têm essa segunda curva de aprendizado, além do executar procedimentos e planejar cirurgias, de fazê-lo num ambiente virtual integrado, que já é considerado hoje como parte da cirurgia, onde você investe mais tempo para que a sua experiência no centro cirúrgico seja mais breve e mais precisa possível, ok?
Então, agradeço muito a todos vocês pela presença nessa apresentação. O objetivo foi demonstrar o fluxo de trabalho do NemoFab e anunciar algumas das novidades que vêm aprimoradas para a versão 2024. O software NemoFab ele já é plenamente capaz de realizar todos os planejamentos desde edições anteriores, mas a versão 2024 ela encurta alguns pontos do fluxo de trabalho, ela aprimora bastante algumas outras funcionalidades e ela traz então agora oficialmente, junto com o fluxo de trabalho do software, a criação dos guias de corte, que já estavam disponíveis, mas agora ela está à disposição de usuários que realmente querem ter esse resultado em menos tempo. Então, agradeço muito a presença de todos vocês. Eu vou visualizar a existência de alguma pergunta que possa ser esclarecida agora. Um colega está solicitando informações de quais são as medidas clínicas importantes para o posicionamento da cabeça no método FEB. Existem diferentes colegas que utilizam diferentes parâmetros para fazer o posicionamento do paciente virtual, mas o que nós temos observado recentemente é que todos os colegas que utilizam planejamento virtual, que migram para a plataforma FEB, eles acabam se tornando adeptos à análise facial de acordo com o método FEB, mesmo embora muitos deles utilizem algumas referências de outros colegas que também trabalham em centros que utilizam essa filosofia, eles trazem outros parâmetros de referência. Quase todas as pessoas que eu vejo realizando a orientação da cabeça virtual com análise facial utilizam desvio da linha média, o quente dos caninos, a diferença da posição dos caninos, posição vertical dos caninos e norma frontal, a distância da glabela para a linha vertical, para determinar a rotação sagital, e o IO. O IO nós sabemos que não é uma referência absoluta, ele acaba sendo modificado durante o posicionamento da cabeça do paciente. Esse é um tema muito interessante, que ele é apresentado durante nossos treinamentos, e também ele tá bastante desenvolvido na Nemo University, através de aulas do próprio professor Arnett. Então, eu lhe convido a ir para a Nemo University, buscar essa aula do professor Arnett, onde ele discorre exatamente como foi desenvolvido o método e por que da seleção desses pontos de referência. E então você vai ter a referência sagital da linha vertical para a glabela, passando pelo ponto subnasal, desvio da linha média, você vai ter o quente, e por último você vai ter IO, que é um ponto de referência que acaba sendo desenvolvido junto com o planejamento nessa etapa da orientação. Essa é a única pergunta que foi apresentada até agora. Perfeito. Eu que agradeço. Tem um colega muito presente no planejamento virtual de cirurgias ortognáticas. Ele perguntou sobre se existem mudanças significativas no morphing em relação à versão anterior. Existem diferenças significativas, sim, são mais diferenças que lidam com a movimentação da parte interna do lábio. Então, eu justamente coloquei um slide demonstrando um caso que eu até gostaria de ter demonstrado, mas eu deixo isso para os treinamentos, para os usuários subsequentes que vão estar na Nemo University. Esses treinamentos de reciclagem que são intitulados os mentorships. E a diferença, na verdade, é o jeito que o lábio se comporta, que agora ele se comporta de uma forma mais realista. Então, existe uma atualização que foi lançada na versão 2024, ela não muda os elementos do planejamento do morphing, ou os pontos de referência que são utilizados para a movimentação, mas ela muda a resposta do software para que o movimento seja um pouco mais realista. Cada iteração do software ele sempre vai ter pequenas diferenças no funcionamento de algumas ferramentas que foram, tudo que é observado pelos clientes, pelos usuários e pelos colaboradores é levado em conta, e essas pequenas diferenças, correções são feitas de forma automática. Nem sempre isso vai resultar em uma diferença no funcionamento da ferramenta, mas, por exemplo, agora o resultado ele realmente está aprimorado. Existe uma nova versão do Morphing que está em desenvolvimento, que tem o intuito de trazer novos elementos
mas isso ainda não vai ser lançado agora com a primeira atualização para a versão 2024. A segmentação automática, ela é sim um serviço à parte, ela já é disponibilizada em algumas vendas, principalmente no internacional, já como parte do principal pacote do Nemofab, mas ela é algo opcional. Ela consiste em um servidor adicional que ele presta esse serviço, então um servidor dedicado que roda um algoritmo, que é treinado e aprimorado em tempo real com inteligência artificial, e esse algoritmo ele vai te trazer a segmentação e segmentos ósseos de uma qualidade muito superior do que se fosse feito uma segmentação manual. Especialmente se estamos falando de tomografias de feixe cônico. O resultado é muito superior da autossegmentação em comparação à segmentação de uma cone beam manual, porque a segmentação manual ela não tem como trazer essa correção automática, por exemplo, da parede anterior do seio maxilar, das órbitas, e a remoção dos artefatos. Isso é feito em etapas subsequentes do planejamento. O próprio método convencional do Nemofab de trabalhar, ele já melhora essa malha ao longo do planejamento, mas para que você tenha essa correção automática, esse serviço que é bem mais completo, realmente é uma coisa que ela é adicionada ao plano Smart do cliente. Porém, esse custo ele é considerado quase que negligível pela maior parte dos usuários que passam a fazer uso dele. Alguns colegas que não estão com, por exemplo, quando não estão no momento que estão com volume elevado, ainda optam por ficar com a ferramenta da forma antiga, mas a maior parte dos nossos usuários mais pesados aqui no Brasil já fizeram a contratação. Eventualmente, acredita-se que será a única forma que o Nemofab vai ser disponibilizado, é claro, para no futuro, possa ser com essa autossegmentação, tamanha a facilidade do seu manuseio. Aliás, tamanha a facilitação do manuseio do software, porque isso realmente encurta a única etapa residual que precisava de um pouco mais de interação, que é a correção das malhas, porque ela é feita de forma individual pelo usuário, de acordo com o que ele realmente quer corrigir. Como essa ferramenta ela já corrige o crânio como um todo, ela realmente encurta bastante o trabalho e ela resulta numa imagem muito mais limpa do que o usuário normalmente seria capaz de obter por conta própria. Mais alguma pergunta? Então, pessoal, agradeço muito a presença de todos vocês. É um prazer estar apresentando a versão 2024 do Nemofab. O intuito foi demonstrar o quão enxuto pode ser o planejamento de um caso, desde, claro, que se siga toda essa sequência do planejamento, que se tenha registros de boa qualidade, mas a partir do momento que se tem essa possibilidade, bons registros, se domina essa sequência de planejamento, esse planejamento de 15 minutos ou menos, na verdade, ele é muito factível, isso vários usuários já demonstraram, inclusive usuários que começaram a planejar o planejamento virtual através do Nemofab. Então, seguindo essa sequência, o planejamento encurtado ele é possível, e principalmente agora com a autossegmentação, planejamento encurtado de excelente qualidade, ele agora se inclui nessa possibilidade do planejamento acelerado também. Já não é necessário você enviar os arquivos para um serviço terceirizado para corrigir antes de planejar, e muito menos é necessário fazê-lo para qualquer uma das outras etapas do planejamento. E agora, dentro das próximas semanas, em menos de um mês, vai ser feita mais uma apresentação de modo a demonstrar essas ferramentas para a criação dos guias cirúrgicos e como elas vão realmente funcionar já como parte integrada do Nemofab 2024. Mas ela vai ser uma licença que vai ser disponibilizada um pouco após a disponibilização do Nemofab 2024 para todos os usuários, mas nós temos certeza que esse é o ponto mais importante que vem sendo solicitado há muito tempo, que já é executado de forma ampla pelos usuários, mas agora ele está realmente ele está repaginado, ele está apresentado de uma forma muito mais sucinta, o que permite que a gente faça os guias em casos convencionais, somente para facilitar o planejamento, sem ter que escolher aquele caso mais elaborado, porque já não representa
uma dedicação tão exclusiva, não representa tanto tempo de planejamento para obter os guias, tá certo? Então, agradeço muito a presença de todos vocês, espero vê-los no próximo treinamento e nas próximas masterclasses. Apenas, então, muito obrigado a todos e até breve.